Recentemente eu assisti o filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, que pra quem não sabe é um filme de terror e mistério. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esse filme, então fiquem nesse vídeo até o final, por favor. Em O Sacrifício do Cervo Sagrado, nós conhecemos um personagem que se chama Steven. Steven é um cirurgião médico que tem uma vida boa, isso porque ele tem uma esposa e 2 filhos que amam ele, uma filha mais velha e um filho mais novo. A esposa dele se chama Anna, o filho dele mais novo se chama Bob e a filha dele mais velha se chama Kim. E ambos, como eu falei anteriormente, têm uma vida muito legal, ambos se amam, têm uma vida muito bem estruturada e nunca rola desavenças e nada do tipo. Mas o próprio Steven, ele conhece um garoto jovem que se chama Martin, né, um jovem adolescente, com quem o próprio Steven tem uma relação legal de amizade. Isso porque sempre que ele pode, ele dá atenção para o Steven. E ali fica esse mistério do porquê o próprio Steven dá muita atenção para esse garoto que se chama Martin. Mas depois a gente vai descobrir isso de pouco a pouco, porque o Steven, ao ter essa amizade com o próprio Martin, leva o Martin até a sua casa, e lá na casa do Steven, o Martin conhece a sua família, faz amizade com a esposa do próprio Steven, faz amizade com a filha e com o filho do Steven, eles criam um laço de amizade, de relação ali, e depois o próprio Martin convida o Steven para ir na casa da mãe dele, da mãe do próprio Martin. Só que chegando lá, a situação não é muito legal e fica um pouco constrangedora. Mas do mesmo jeito, ele mantém, no caso, o Steven mantém essa mesma relação de amizade com o Martin. Mas chega num momento que não fica muito legal, até porque o Martin fica completamente grudento e também obcecado pelo próprio Steven, querendo sempre a atenção do Steven, até no momento em que o Steven não pode dar a atenção dele por estar ocupado com seu trabalho, sendo um médico, e também por ter que dar atenção para sua própria família. Mas nesse momento que o Steven para de dar atenção, para de conversar com o próprio Martin, esse é o estopim essencial para o Martin ficar maluco, ficar louco e tentar se vingar do Martin. E é nesse momento que a gente descobre o porquê o Steven está dando muita atenção para uma pessoa que ele nem conhece, que ele nem tem muita intimidade, porque no início a gente pensa, beleza, o Steven ele conhece o Martin, mas o Martin é um jovem que nem é da família dele. Então por que o Steven dá essa total atenção para o Martin? É ali que a gente descobre que isso tem uma parcela de culpa e que o Steven se sente culpado. Mas por que, vocês podem me perguntar, que o Steven se sente culpado? A gente descobre no momento em que o Martin pede para conversar com o Steven e acaba propondo o seguinte para o Martin. Martin, já que você foi o responsável pela morte do meu pai, por ser um completo irresponsável no seu trabalho, fazendo uma cirurgia no corpo do meu pai e ocasionando a própria morte dele, eu vou fazer uma proposta para você. E a proposta é a seguinte: olho por olho, vida por vida. E agora, e o próprio Martin, né, vira para o Steven e fala que agora, por vingança, o Martin vai ter que escolher uma pessoa da própria família dele, sendo ou a esposa, ou o filho mais novo, ou a filha mais nova, para poder ele matar. Porque se ele não matar uma pessoa sequer da família dele, uma dessas pessoas vão acabar adoecendo e morrendo. Então, agora o Steven tem que se preparar e escolher entre a esposa, filho e filha para poder matar, porque se ele não matar, repito, nenhum dos dois, eles vão morrer de qualquer jeito. Cada um deles vão ir morrendo de pouco a pouco. No momento que o Steven tem essa conversa com o Martin, ele não acredita muito nas palavras do Martin, mas quando ele vê que o seu filho Bob, mais novo, está morrendo, está ficando muito doente, e todas as características de doença que o próprio Martin disse para ele acabou acontecendo com o seu próprio filho, dali o Steven percebe que o Martin não estava delirando, não estava brincando e que ele estava falando muito sério naquela situação. Ele decide agora dar um jeito para poder tentar fazer o seu filho não adoecer mais do que ele já está adoecendo e quase morrendo. Mas agora que ele não consegue achar um objetivo, uma coisa para poder curar o seu próprio filho, ele se vê num local sem rumo para poder saber como resolver a situação. E agora nós vamos ver como que o protagonista, juntamente com a sua esposa, vão conseguir resolver essa situação. E agora aquela família que era completamente unida e amorosa vai se desfazendo aos poucos por causa dessa situação. E o filme O Sacrifício do Cervo Sagrado causa ao espectador, à pessoa que está assistindo, vários tipos de sentimentos.
sendo eles a raiva, o constrangimento, a tensão e várias outras emoções enquanto você vai assistindo essa obra, porque essa obra ela é muito impactante e ao mesmo tempo ela nos faz pensar sobre nossas próprias responsabilidades e sobre os nossos próprios atos, sendo uma obra muito inteligente, muito bem feita, porque a maneira que o Martin poderia se vingar do Steven poderia ser assassinando em mão, indo lá pessoalmente matando um por um, mas a maneira que o Martin escolhe de se vingar do próprio Steven e da própria família do Steven é uma maneira completamente inovadora e muito bem feita, sabe? É uma parada que não é o esperado, sabe? Algo que você vai esperar que vai acontecer. É uma parada que ele é mas tão bem pensada e inovadora que chega a ser um mistério. E você fica ali se perguntando como que o Martin conseguiu fazer com que cada membro da família do Steven começasse a ficar doente. Quais foram os métodos que esse personagem usou? E fica no mistério, a gente não sabe como que ele fez isso. Mas ao mesmo tempo a obra funciona da mesma maneira. Mesmo com esse mistério dá um desenvolvimento tão bom para a obra que a gente fica ali só pensando como que essa obra vai acabar. E aí que a gente pensa, como será que o Steven e sua própria esposa, e até ele principalmente, o próprio Steven sozinho, vai conseguir resolver essa situação, já que tudo gira em torno dele, porque ele foi a pessoa crucial para os acontecimentos que estão indo e se entrelaçando às pessoas da própria família dele, que são a filha, o filho e a esposa, que não tem nada a ver com a situação envolvendo o Steven e a própria falta de responsabilidade dele. Ao mesmo tempo que a gente sente pena desse personagem porque ele sofre bastante, a gente vê que ele não é um cara ruim, ele não é um cara do mal, ele só é um cara que cometeu um erro, mas que agora está pagando pelos seus próprios erros, sabe? Então a gente fica ali angustiado, querendo que esse personagem se dê bem no final. Mas se ele vai se dar bem ou não, vocês só vão ver assistindo esse filme até o final, que aliás é um filme sensacional e muito bom. Esse filme tem várias camadas e várias mensagens e também maneiras de você tentar, né, entender esse filme, porque esse filme é um filme muito rico em detalhes. Mas é isso, gente. Como eu disse anteriormente, esse filme é muito bom e vale muito a pena vocês darem uma conferida. Mas outro filme que é muito bom também, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal, é o filme Extermínio, que vocês vão poder estar vendo aqui nesse vídeo aqui que está aqui agora para vocês clicarem. E outra coisa muito interessante, que no caso é uma série que vocês podem assistir uma análise aqui do meu canal com spoiler, é da série Cidade de Deus, A Luta Não Para, né? Especificamente a análise do último episódio, sendo que eu gravei vídeo dos 6 episódios, a análise dos 6 episódios, você também pode estar assistindo aqui embaixo. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E também comentar, deixar a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.